Oi, gente, esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa é a Catrazinha Estante, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de janeiro. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem conteúdo quase toda semana, e já deixa o like aqui embaixo porque me ajuda muito com o YouTube. E caso você queira saber o que é que eu ando lendo, o que é que eu ando fazendo, como anda a minha vida, e como anda a minha nova obsessão em Heartopia, me segue lá no Instagram, que é a minha rede principal, e tem conteúdo toda semana. E para não perder o costume, a indicação de música da semana é Botobaca, do Phantom Cita, e eu estou obcecada por esse grupo. Se você viu elas no The First Take, foi dali que começou. E aproveitando para vender um peixinho rapidinho, eu tô participando de uma premiação, concorrendo como melhor influência literária, que é o Prêmio Fanfic Show, e hoje é o penúltimo dia para votar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, é só procurar a Estante da Gabi. Por favor, vote em mim, você pode votar absolutamente quantas vezes você quiser. Então, por favor, vote em mim. Recados dados, vamos pro vídeo. Infelizmente, eu precisei ligar o ventilador porque tá muito quente. Então, se vocês ouvirem o barulho dele, mil desculpas, mas eu sou muito calorenta. Esse mês foi maravilhoso porque eu li 10 livros e 7 são nacionais. No geral, foram leituras muito interessantes. Tiveram umas duas que, assim... mas foi uma experiência. Qual a grande ironia de você começar o ano lendo um livro e você não gostar dele? Infelizmente, esse foi o meu caso com o PTSD Radio. Eu tava com as expectativas lá em cima, porque eu gosto muito do terror do leste asiático, e me prometeram que, nossa, era um negócio super terror psicológico, uma coisa uau. E no final eu fiquei extremamente decepcionada e muito confusa. Tipo, eu tava compreendendo que era uma cidade que era amaldiçoada, porque tinha acontecido certas coisas, eu acho. E, enfim. Só que pra mim acabou se perdendo muito. Os personagens não tinham nada de característico. Era tipo aqueles filmes flash que você não exatamente tá torcendo pras pessoas, você só quer ver o terror rolando. Só que eu não sei se isso dá muito certo em livros. Infelizmente eu não gostei, até perdi a vontade de ler os outros dois. Talvez eu retome no futuro, porque eu acho que eu fui muito burra. Eu acho que tem coisas essenciais que eu não entendi, e por isso não foi a leitura boa pra mim. Pelo menos o livro é lindo, o traçado dele é muito legal. Mas eu já consumo tanto terror que eu, da parte do terror, achei muito mais do mesmo. Mas eu queria muito ler alguma coisa de terror, então eu peguei Happy Land pra ler os dois. E que compensação! Sério, eu fiquei obcecada. Que duologia maravilhosa! Uma família tá indo viajar, para num parque de diversões extremamente aleatório, e lá eles começam a serem torturados e o único jeito de saírem vivos são contando seus maiores podres. E apenas uma família pode sair viva, porque sim, todos chegaram assim, família, viagem de família, e só uma família pode sair completa de lá. Eu achei que ele ia dar uma focada mais no terror, assim, mas eu adorei o desenvolvimento de personagem, porque eu comecei pensando uma coisa de cada um, e no final eu terminei pensando o oposto, completo oposto de cada um. É cada coisa que eles foram falando sobre si que eu fiquei, nossa, foi uma leitura viciante. Por mim, acho que eu lia mais umas 5 edições só dessa pataquada. Fiquei extremamente obcecada. Por mim, lançava mais 10. Gente, eu não sei se dá pra perceber daí, mas por favor, não julguem minhas unhas borradas. Eu pinto com a direita e com a esquerda, então... sem bullying. O próximo que eu li foi o favoritado do ano, e é claro que tinha que ser A Maldição dos Infelizes para Sempre. Pensa num spin-off bom. Para quem não sabe, esse livro é um spin-off de A Biblioteca das Tristezas Obscuras, que também foi meu favoritado ano passado e ano retrasado. Então, não esperava menos. Eu não sou muito de gostar assim, de coisas muito clichês, principalmente na fantasia, porque eu acho tudo um pouco muito repetitivo. Mas foi muito legal acompanhar um Enemies to Lovers, em que tem um cara que tá basicamente prometido de morte, e rola mil coisas, meu Deus. Até aquela cena clássica do Você Não Deu Minhas Cartas. Que cartas aconteceu? E eu fiquei tipo, agora eu entendo porque as pessoas gostam desse clichê. É um livro maravilhoso, expande mais o universo do primeiro livro. A gente acompanha personagens que... protagonista mesmo, por mim. A gente vai vendo o desenvolvimento do personagem dele, do par romântico, até da amiga dele, de uma outra pessoa que se envolve também. E foi tão interessante. Foi uma leitura tão incrível. Ele conseguiu ser tão bom quanto o livro principal. Sou muito feliz de ter lido esse livro. O próximo foi uma releitura, porque meu namorado me comprou o livro físico. Beijo, amor. E estamos falando aqui de O Rio e a Raposa. Eu
adoro essa história, eu adoro tudo que ela traz. Eu acho muito legal que quem fez as ilustrações e a capa do livro foi o próprio autor, porque ficou um espetáculo. Sabe aqueles livros com aquelas capas únicas que você não vê ninguém reproduzindo porque é muito difícil, porque é uma técnica, porque é um jeito de fazer? É esse livro. Esse livro é interessantíssimo, não só pela capa, mas também pelo conteúdo. Imagina acompanhar a Coreia de antigamente com essa lente de fantasia, com as lendas da época se concretizando. Tem a grande deusa, tem a Gumirro, e é maravilhoso. É um livro pra ensinar e pra destroçar. Quem leu sabe. Mas é um livro assim, é um espetáculo. Um espetáculo de livro. Sem piada, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida. E eu raramente falo isso. Recomendo muito a leitura porque é um livro muito rico e é um livro muito bonito. O próximo que eu li foi Águas Salgadas, que é uma mini antologia com 2 continhos, e eu achei uma graça. Me lembrou uma coisa Mini Imaginários de Anderson LGBT. Nesse livro, a gente tem 2 histórias, em que o primeiro é uma releitura de A Pequena Sereia, e o segundo é o capitão de navio que simplesmente sequestra uma sereia, e dá muita loucura, porque ela simplesmente se transforma no que ele mais quer, e nada mais é do que um tritão. Eu achei muito legal, eu já tive contato com a escrita do autor em O Dente de Leão, e eu achei muito tranquilo de ler, foi muito leve, foi gostoso. Eu não tenho muito o que falar, porque é um livro curto, são 2 contos que são curtos, por óbvios motivos. Mas, resumindo, é uma boa leitura, é uma escrita muito legal. Eu adoro essas coisas de fantasia, envolvendo sereia, envolvendo mar, adoro livro assim. E foi uma leitura até divertida. Meu próximo livro foi Querido Ex, e eu tenho questões. Esse livro ele é extremamente interessante, porque a gente acompanha 2 pessoas na visão de uma, e até na própria visão dela, ela é babaca. Tipo, as 2 cometem erros, as 2 são meramente duvidosas, e eu achei isso muito interessante. Além do fato de que a gente não descobre o nome de nenhum dos 2 até o final do livro. Pelo menos não o nome do protagonista. E ao mesmo tempo que uma leitura muito interessante, foi... Como é que eu explico? Tem um ponto no livro que o protagonista trata, eu comentei em algum lugar, mas eu não lembro aonde. E eu também não lembro exatamente o que era, porque eu acho muito hipocrisia. O ex do protagonista tinha um negócio de participar de protestos, revoltas, contra ações, por exemplo, contra pessoas LGBTQIA+. Mas ele tinha umas ações, por trás das cortinas, muito duvidosas. E isso acabou refletindo muito no fato de que é um livro que trata muito sobre você ser um verdadeiro aliado, mas ter sido lançado depois de 2020, acho que 2022, e ter referência a Harry Potter. E não de um jeito que esnoba, é de um jeito que é fã. E eu achei isso muito oposto, porque eu fiquei tipo, por quê? Tipo, como uma lição que tá no livro não foi aprendida durante a escrita e colocada em prática. E tipo, beleza, nem pra mostrar como se fosse algum ponto oposto do próprio protagonista, sabe? Ele fala muito sobre isso também, de não, vamos se aliar às minorias, lutar por elas, e no final gostar desse tipo de coisa e tratar isso no livro, não. É como se ele estivesse gostando de Percy Jackson, como se estivesse gostando de As Crônicas de Spiderwick, sabe? E isso foi fogo, porque foi Harry Potter o livro todo. E eu achei hipócrita. Teria um livro muito melhor se a história tivesse sido feita com essa consciência. Uma consciência que até a própria história traz. Meu próximo livro foi Lobo e Leão, que eu já queria ler há um tempo, comprei o livro na Bienal e peguei pra ler. Eu tenho que dizer que é um livro interessante e que tecnicamente eu já sabia o final, porque eu já presenciei acontecendo com terceiros, então eu já sabia o que ia acontecer. É uma história muito gostosa, é uma história muito legal, eu gosto muito, os personagens são muito divertidos. E é claro, tem aquele suco recifense. É tão bom ouvir o meu sotaque em palavras. Mas, infelizmente, eu notei que a história poderia ter sido muito maior e ter tido mais profundidade. Eu já tinha escutado algumas pessoas falando que esse livro foi muito cortado para ser menor, mas eu não estava acreditando muito assim, eu não sabia quanto tinha sido cortado. Até que eu cheguei numa cena. O Pedro, que é um dos protagonistas, estava comentando com um amigo dele sobre o TCC que ele vai fazer para completar o curso, enfim. Mas ele não fala o tema, ele fala a orientadora. Aí simplesmente chega um cara depois, um personagem sendo introduzido, e fala que vai fazer um TCC na mesma linha que a dele, e que queria ajudar. Mas Pedro nunca falou o tema do TCC. Tipo, não falou uma linha, não explicou a linha de pesquisa da professora, não explicou nada. Como eles teriam TCCs parecidos se um nem falou o tema? E eu até reli pensando que foi nossa desatenção minha, que nossa, eu sou uma analfabeta, como é que eu pude perder algo tão básico? Mas foi cortado. E eu achei isso muito ruim, porque você tem uma história completa, mas você chega num ponto que você corta tanto, ou seja,
por você, seja porque a editora pediu, que se corta tanto que se corta até isso. Eu fiquei meio triste porque eu sinto que se esse livro tivesse tido mais umas 100 páginas, eu acho que ele tinha tido a profundidade que ele merecia, a história teria sido um pouco melhor desenvolvida, e eu teria dado uma nota maior. Teve até a cena do relacionamento do Pedro com o Alex que merecia mais desenvolvimento. Tipo, um pouco mais pro final. Merecia mais desenvolvimento. E ficou uma coisa um pouco jogada. Porque quando eu fui lendo com calma, eu fui achando, é só uma coisinha, vai dar tudo certo. E no final escalonou pra um nível, porque tinha que escalonar pra esse nível, porque foi uma coisa séria. Mas foi retratada em tão pouco que não parecia ser muito. Mas eu gostei do que foi entregue. É uma história muito legal, muito interessante. De novo, eu já vi acontecendo na vida real, então eu sabia exatamente onde ia terminar isso. Mas é um livro muito gostoso, é um livro muito legal e é uma leitura muito boa, eu recomendo pra todo mundo. Meu próximo livro foi O Olho da Noite e mais uma vez eu entendo porque fantasia é meu gênero preferido. Eu adoro fantasias em que tem essa ambientação de que todo mundo mora numa casa meio antiga, mora entre a floresta, em meio um caminho de pedras, e aí tem uma feira mágica, e todo mundo vende poçõezinhas, e tem aqueles palquinhos de centro de praça, estilo A Vida é uma Festa, e aí todo mundo vai lá e toca, e eu acho lindo. Mas não, esse livro acabou comigo. Eu acho muito legal essas histórias em que a gente vê o protagonista, que ele tá insatisfeito, ele vai e viaja pra buscar respostas de uma questão que ele sempre teve, que ninguém dá resposta, e ele vai procurar essa resposta. Eu fiquei com uma dosinha do protagonista, porque assim, ele era muito bobinho. Eu acho que ele tava perdido metade do livro. Mas ele era muito fofo. Eu torci muito pra tudo dar certo pra ele ser feliz. O livro é muito agridoce e vai se tornando mais agridoce ainda conforme ele vai terminando. Mas é uma leitura muito, muito legal. Toda a vibe que o livro tem, todo o mistério que ele traz, a magia que ele traz, esse sistema que tem. Eu me sinto dentro do RPG. Eu também não vou me alongar muito, porque eu vou postar a resenha dele lá no Instagram semana que vem. Mas eu já adianto que eu gostei muito. E pra fechar o mês, eu precisava terminar. Eu precisava terminar desse jeito. Eu li Esôfago. Que livro visceral. É uma história sem cabimento algum. Você tá o tempo todo ansioso. Juro, eu fiquei muito desconfortável lendo esse livro. Não que ele tenha gore ou coisas extremamente explícitas, mas é aquele incômodo que você tá o tempo todo inquietado na cadeira, se mexendo pra achar uma posição confortável pra ler, e você não acha, e você percebe que o problema não é a cadeira, é o livro. Dito isso, eu li esse livro em 2, 3 dias, eu fiquei obcecada. Acompanhar uma mulher que cresceu com bullying, que o pai traiu a mãe, que tem um trabalho em que ela é explorada, e que aí simplesmente ela vê um suicídio na linha de metrô, na linha do trem, e ela conhece a pessoa e é a pior pessoa do mundo. Sem contar que o livro tem uma questão importantíssima sobre bullying, que assim, me pegou muito. Nossa, me pegou muito, ainda é fraco, eu acho que me abalou por completo. Eu terminei o livro e eu fiquei 1 hora pensando sobre, formulando sobre, falando sozinha sobre. Eu fiquei muito abalada com esse livro, porque ele é extremamente bom, ele é maravilhoso, mas ele também é muito excruciante, é muito agoniante, porque é sempre tudo um mar horrível de azar, e você fica se perguntando quando as coisas vão dar menos errado. E mesmo quando elas dão menos errado, você se pergunta quando é que vai dar mais errado de novo, porque é uma instabilidade sempre existente. E ir acompanhando a Lígia, que é a protagonista, e acompanhar o porquê dela ser uma pessoa muito, desequilibrada, eu fico pensando que se fosse eu no lugar dela, acho que tava no negócio do trem era eu. É um livro incrível. Nossa, meu Deus, ele fez alguma coisa com a minha cabeça que eu não sei nem como definir palavras. Mas eu tô muito feliz de ter lido, porque ele fala sobre muitas coisas importantes e acho que me fez olhar pra certas coisas que eu já passei com outros olhos. Eu adorei. E é isso, gente. Esses foram os meus livros do mês. Estou extremamente feliz. Eu não sei se eu vou conseguir ler tanto mês que vem, por motivos pessoais que, se eu puder, eu trago aqui. Mas eu fiquei muito feliz de já ter começado o ano muito bem. De ter começado com leituras muito legais que me trouxeram mais coisas pra pensar, mais coisas pra refletir e até pra aprender coisas novas, porque sempre dá pra aprender uma coisa nova. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque me ajuda muito.
Já se inscreve no canal porque tem conteúdo quase toda semana. E aproveita e comenta aqui embaixo como foram suas leituras de janeiro. Você já tem um favoritado? Já detestou alguma leitura? Você leu alguma coisa? Comenta aqui, vamos conversar. E caso você queira acompanhar o que é que eu ando fazendo, o que é que eu ando lendo, como anda meu dia a dia, me segue lá no Instagram, que é minha rede principal e tem conteúdo toda semana. E é isso, gente. Tchauzinho.